companheiro Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, e sua companheira Rosário, querido companheiro Alarcón, representando aqui o extraordinário povo cubano, querido companheiro Maduro, chanceler da Venezuela, queridos companheiros latino-americanos e convidados para essa 17ª reunião do Fórum de São Paulo. Eu tenho sempre uma preocupação, querido Zelaya, de participar desses fóruns e falar em português. Não entende nada do que eu hablo. Eu tenho um tradutor que é um cubano naturalizado brasileiro. Se necessitar e alguém precisar, o tradutor pode traduzir para que todo mundo entenda o que eu estou falando. Se entende? Bom, se não entender, eu não tenho culpa. Eu queria dizer a todos vocês que eu estou emocionado porque faz muito tempo que eu não participo de uma reunião do Fórum de São Paulo. Parece que a última foi no Parlatino, em São Paulo, em 2005, mas muito de passagem. E eu lembro quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. Em 1985, eu fiz uma entrevista para um jornal brasileiro e eu dizia que não era possível um metalúrgico chegar à presidência pelo voto e disputando democraticamente uma eleição. 4 anos depois, eu fui para a primeira disputa presidencial, fui para a segunda volta e terminei as eleições com 47% dos votos. O PT saiu muito fortalecido daquela eleição. Os partidos de esquerda que estão aqui, brasileiros, não sei se estão todos, mas o PCdoB, o PSB, não sei se está o PDT, que estiveram juntos comigo, todos nós saímos fortalecidos. E aí veio a ideia, conversando com os companheiros cubanos no primeiro momento, de fazermos uma reunião da esquerda latino-americana. E fizemos em São Paulo, no Hotel Danúbio, que já não existe mais, em junho de 1990, a nossa primeira reunião. Havia, meu querido Maduro, tantos partidos de esquerda na América Latina e tantas divergências que só da Argentina compareceram 13 partidos políticos e a única coisa que unificava os argentinos eram os gols de Maradona na Copa do Mundo de 1990. Havia um processo de desconfiança muito grande entre toda a esquerda latino-americana. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. Nós temos um grande educador brasileiro que já morreu, um dos mais importantes,
que muitos latinos-americanos conhecem, Paulo Freire, e ele dizia, juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. E nós fomos aprendendo a conviver entre nós e fomos construindo uma relação democrática difícil, complicada. Muitas vezes era necessário muita paciência. Eu lembro que na reunião do Fórum de São Paulo, em El Salvador, nós não deixamos o Chávez participar, porque Chávez tinha tentado o golpe na Venezuela e nós não deixamos ele participar. Era muito difícil. Havia um processo de desconfiança entre nós muito grande. E de coração, eu quero dizer para vocês que uma das forças políticas que mais contribuiu para que nós chegássemos a construir o que nós construímos foram os companheiros do Partido Comunista Cubano, que sempre tiveram paciência e experiência de nos ajudar. Não posso desmerecer o trabalho do companheiro Marco Aurélio Garcia, que hoje está no governo, não está aqui, mas que participou de quase todas as reuniões do Fórum de São Paulo. Eu fico imaginando que algumas pessoas não estão mais aqui entre nós. E eu queria saudar aqueles que não estão aqui entre nós, homenageando o companheiro Chafik, da Frente Farabundo Martí, que não está entre nós. Nós estamos um pouco mais velhos. Quando começou o fórum, eu não tinha nenhum cabelo branco. Tomás Borges tinha todo o cabelo na cabeça. Daniel Ortega era cabeludo. Ou seja, nós estamos cansados mais do que quando começamos o fórum. Mas o caminho que nós percorremos não pode perder a importância das nossas conquistas. Estamos falando de 21 anos. 21 anos é um tempo de maioridade de um jovem ou de uma jovem. E nesses 21 anos, olhemos a fotografia da América Latina de 1990 e olhemos a fotografia da América Latina de 2011. E nós vamos perceber que um verdadeiro furacão de democracia passou pelo nosso continente. Um verdadeiro furacão. Eu fico olhando a América do Sul. Quando cheguei à presidência em 2002, só tinha o Chávez. Mesmo assim, tinha sofrido um golpe. Depois, veio Kirchner. Depois de Kirchner, veio eleições no Paraguai. Depois veio no Uruguai, com Tabaré. Depois veio no Equador. E nós fomos fazendo uma mudança extraordinária que culminou com a eleição do companheiro Evo Morales na Bolívia. É a demonstração mais viva dessa evolução política da esquerda latino-americana. Porque esses meninos, e eu digo meninos porque tive o prazer de participar no dia 19 de julho de 1980, do primeiro aniversário da Frente Sandinista, quando o orador principal foi Tomás Borges, o dia que eu conheci Fidel Castro
e fomos comer uma lagosta na casa não sei de quem. E eu lembro perfeitamente bem que depois de chegar ao poder por uma revolução, no momento certo, a Frente Sandinista não teve medo e convocou eleições democráticas. Perdeu. Daniel é o único ser humano do planeta que perdeu mais eleições do que eu. Eu perdi 3 eleições. Daniel perdeu 4 eleições. 4 eleições. Entretanto, em nenhum momento, por mais acusado que esse companheiro fosse, ele deixou de acreditar de que o caminho da democracia que a Frente Sandinista tinha optado era o melhor para a Nicarágua. E agora está o companheiro de volta à presidência da República pela via do voto direto. Eu, como vocês estão percebendo, tenho muita dificuldade de fazer qualquer discurso de oposição depois de 8 anos de governo. Mas vou dizer uma coisa à nossa querida companheira tratada carinhosamente de mocha. Uma coisa que nós fizemos no Brasil e poderia ser feito no Peru era provar que aquele discurso de que primeiro a economia tem que crescer para depois distribuir é apenas meia verdade. Porque na maioria dos nossos países a economia cresceu e não foi distribuído. E no Brasil nós provamos que fazer ao inverso deu resultado. Primeiro distribuir para fazer a economia crescer. Nós provamos 3 coisas no Brasil. Primeiro, de que é possível distribuir e esta distribuição fazer com que os pobres se transformem em cidadãos. Segundo, combinar exportação com importação. No Brasil, historicamente se falava que quando você exportava, você diminuía o mercado interno. E quando você fortalecia o mercado interno, você diminuiu as exportações. No Brasil, nós crescemos o mercado externo e fortalecemos o mercado interno. Terceira derrota que nós impusemos a tese de que era preciso crescer para distribuir. Diziam que não se podia aumentar o salário dos trabalhadores e nem o salário mínimo que causava inflação. Nós aumentamos o salário mínimo em 62% no meu governo e durante 8 anos, 87% dos trabalhadores tiveram ganho real de salário acima da inflação. Geramos 15 milhões e 300 mil empregos formais em 8 anos de mandato. Desapropriamos 47 milhões de hectares de terra. Assentamos 590 mil pessoas. E dobramos o financiamento para a agricultura familiar. Dobramos o microcrédito. Nós saímos de 70 milhões de trabalhadores com contas bancárias para 115 milhões de trabalhadores. Ou seja, 45 milhões de trabalhadores em 8 anos viraram cidadãos com acesso à bancarização. E tudo isso, querida Mocha, eu conversava muito com meu amigo Toledo e conversava muito com Alan Garcia. Quantas e quantas vezes eu dizia, companheiro, a coisa mais fácil, a coisa mais barata, o que custa menos para um governo é gastar dinheiro com o pobre. Porque o pobre
custa muito pouco para o Estado. E quando nós criamos o Bolsa Família, até alguns companheiros da esquerda no meu país diziam que era política assistencialista. E as pessoas não sabem o milagre que uma mãe faz com 40, 50 ou 60 dólares na mão. Um rico dá de gorjeta depois de tomar um uísque. Mas uma mãe pobre, ela é capaz de levar comida para um filho para muitos dias com pouco dinheiro. E nós, no meio da crise, colocamos praticamente 52 milhões de brasileiros, ou 13 milhões de famílias, para receber uma ajuda mínima. E essa gente se transformou em consumidor, se transformou em gerador de emprego e se transformou em pessoas que ajudaram a economia a crescer. Um dado importante, no auge da crise de 2008, a classe C, da região mais pobre do Brasil, que é o Nordeste e o Norte, consumiram mais do que a classe A e a classe B da região sul do país. Numa demonstração que quando o pobre tem um pouquinho de dinheiro na mão, ele não deposita no banco para especular. Ele vai comprar comida, ele vai comprar roupa, ele vai fazer com que a roda da economia comece a girar. É por isso que em apenas 8 anos, nós tiramos 28 milhões de brasileiros da extrema pobreza e colocamos 36 milhões de brasileiros na classe média. Eu acho que poucas vezes foi possível um país sofrer um processo de revolução, de transformação econômica, como nós sofremos no Brasil. E isso é possível fazer em qualquer país do mundo, desde que os governantes